Boa noite. Quanto tempo eu não faço um vídeo? Hoje é dia 2 de junho de 2024. Estamos aqui em Petrópolis. Meu nome é Edi. E eu vou falar de um assunto, vou tentar não ser muito extenso. Mas antes eu quero agradecer às pessoas que me, de alguma forma, viram meus vídeos. Vou pedir a todos que virem que dê um like, me ajude aí com meus vídeos. E se você não gostou, se você não concorda, tem direito de escrever o que você quiser, desde que de forma respeitosa. Então eu vou falar de um assunto aqui que alguém pode achar que eu estou tirando o assunto do bolso. E eu não gostaria de estar com esse assunto no bolso, mas é um assunto que ocorre, né? É sobre o aborto. Então, assim, outro dia eu participei de uma reunião que o assunto era aborto. Essa é uma das razões por eu estar trazendo esse assunto aqui. E aí, eu percebi que algumas mulheres na reunião, elas se sentiram incomodadas por esse assunto ser trazido. Não era eu que estava dando a reunião, eu também estava participando. Então, era um tema já que já estava marcado para ser discutido. Então, de repente, uma senhora começou a querer falar assim, misturar estupro com aborto. E eu fiquei assim, bom, o que tem a ver estupro com aborto? O assunto é algum momento o tempo todo. Aí vira e pergunta lá para o professor assim, mas quem é a responsabilidade do aborto? E o professor meio sem graça, ele deu uma resposta assim mais ou menos, dando a entender que talvez fosse meio a meio do homem e da mulher. Mas eu percebi que ele ficou realmente incomodado com aquela ingerência daquela senhora. Já era uma senhora, não era uma mulher muito nova, não. E aí, de repente, eu coloquei que eu vi que ela trouxe a discussão para a sala falando de estupro. Eu falei assim, olha, o assunto aqui é aborto, não é estupro. E outra coisa, as mulheres participam de estupro também. Não são só homens, não. Eu vi que ela ficou nervosa. E aí o assunto prosseguiu. Mas eu vi que ela ficou nervosa por dizer para ela que o assunto não era estupro, era aborto. Enfim. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu estava refletindo aqui, eu preciso colocar isso num vídeo. Não tem jeito. O aborto vou falar, é um crime aqui no Brasil, ainda é, mas é um ato, antes de ser crime, qualquer coisa, é um ato que é feito exclusivamente por mulheres, tá? Aborto é um ato feito quase que exclusivamente por mulheres. Aqui é chamado crime de mão própria. Só uma mulher pode fazer isso. Ela faz isso. Quem ajuda a mulher no aborto tem uma outra categorização aqui no Código Penal, que também tem penas altas, igualmente. Então, mas aborto é uma decisão da mulher. A mulher vai, ela decide, né? Meu corpo, minhas regras, e decide cometer um homicídio de um feto. Isso que é aborto. O resto são pessoas que evidentemente têm muita culpa, mas se a mulher não quisesse fazer aborto, essas pessoas não apareceriam, não estariam no universo dela. Pode um homem provocar, né? Ele pode provocar o aborto. A mulher pode, evidente, pode. O médico provoca o aborto, pode um homem cometer uma violência contra a mulher, mas é outro assunto. Pode um homem qualquer, precisa ser o pai da criança, né, cometer uma violência, ou pode sofrer um acidente e o aborto ser provocado dessa forma, várias situações. Mas eu estou falando daquela situação em que a mulher, ela decide não ter a criança, ou seja, matar o feto,
O nome é esse, matar o feto. Ela vai matar o feto. E aí ficam tentando passar a mão por cima, que a mulher é isso, que a mulher... Mas é sempre uma vítima, coitada. É sempre uma vítima. Ela... Hoje sempre se quer usar aborto como um método contraceptivo. Mas aborto não é um método contraceptivo. E tem outra coisa também. Quantas mulheres fazem aborto ou fizeram aborto? Mulheres velhas. Mulheres de 50, 60, 70, 80 anos. Quantas fizeram aborto? E ficam sendo moralistas, querendo dar testemunha até em igrejas. Mas eu vou falar uma coisa para essas mulheres que não assumem o que fizeram. Não é assumir perante a qualquer um, não. É assumir internamente, se reconhecer o que fez, verdadeiramente se arrepender e parar de fingir que nada aconteceu, porque aconteceu. O aborto é muito grave. É muito grave. E aí apenas pegando o gancho que se estupro é grave, e é muito grave, penso que aborto é mais grave ainda. Porque o feto não tem nenhuma condição de se defender. Então, assim, você aí que se acha, ou você acha que nada aconteceu, você cometeu um mal feito desses, você vai ter que prestar contas. Pare de agir como ímpio, porque o ímpio é assim, ele age como se Deus não existisse, como se Deus não houvesse. Pare de agir como ímpio. Certamente, as pessoas envolvidas no aborto, até o pai da criança que participou, tem muita responsabilidade nisso. Mas a mulher tem mais. Porque eu sempre digo assim, quando o homem quer ter um filho, ele não é 50% com a mulher. Se a mulher dele não quiser ter o filho, ele não vai ter o filho. Mas se a mulher quiser ter o filho, mesmo que o homem não queira ter filho, ela dá um jeito e engravida do cara. Então não tem como ser 50%. Não é 50% mesmo. Então é a mulher que decide se vai ter filho, se não vai ter filho, sabendo que, uma vez grávida, é uma bênção de Deus. E pare de fingir. Pare de fingir que você é uma boa pessoa. Seja uma boa pessoa de fato. Não fique fingindo para a sociedade. A sociedade pode achar que você é muito boazinha, que é cheia de qualidades, etc. Mas a verdade não é essa. Eu não sou uma pessoa boazinha. Eu sou assim, eu luto contra o meu lado obscuro. Eu luto contra as minhas dificuldades. Eu me esforço para fazer o bem. Me esforço mesmo, como o apóstolo Paulo. Vai ler a Bíblia. Você vai ver que lá o apóstolo Paulo, ele diz que, se não me falha a memória, foi o Paulo, que ele se esforça para fazer o bem. E às vezes não consegue. Então, pare de hipocrisia. Não tente ser o que você não é, que é boazinha. Se você cometeu um aborto, você não é boazinha, não. E vai ter que prestar contas disso. Boa noite. Reflita sobre isso.